Hoje é dia 13, já está gravando, 13 de dezembro de 2017. E esse é o júri simulado da faculdade FTC, Unidade de Comércio, 13 de dezembro de 2017, quarta-feira à noite, turma de Psicologia Jurídica. Vamos lá, gente? Caso Pimenta Neves. Boa noite, senhoras e senhores. Darei início neste momento à instalação da sessão do Tribunal de Júri. Bom, lembrando-se todos, eu peço que o jurado levante a mão direita, por favor. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o ditame da justiça. Eu vou chamar o nome de cada jurado e você vai dizer, assim prometo. Fernando. Assim prometo. Ivan. Assim prometo. Maicon. Assim prometo. Nathalie. Assim prometo. Yasmin. Assim prometo. Maiane. Assim prometo. Marcos. Assim prometo. Pode ser. Bom, antes de começar, eu vou fazer mais um relatório do caso de que as crianças abordadas aqui sobre Pimenta Neves. Antônio Marcos Pimenta Neves matou a ex-namorada Sandra Florentino Gomide com 2 tiros no dia 20 de agosto de 2000, em uma área de Biúna, a 60 km de São Paulo. Após o crime, o jornalista ligou para a própria redação, professor do crime. No dia do assassinato, Pimenta Neves passou o dia no local do crime, cuidando do escavado e observando o movimento dos carros que passavam pela estrada. Ele foi convidado para o churrasco que ia acontecer no local, mas ele recusou o convite e foi embora. Já na estrada, reconheceu o carro de Sandra, chegando ao local e voltou. O capataz de Soares, segundo o caso, isso é o depoimento de algumas testemunhas, o capataz do Aras observava a distância quando o jornalista parou o carro, foi até a ex-namorada e tentou uma conversa. Os dois discutiram, Pimenta pegou Sandra pelo braço e tentou empurrá-la para dentro do carro. Ela conseguiu se desvencilhar e correu quando foi atingida por um tiro no meio das costas. Sandra caiu e Pimenta se aproximou e deu um segundo tiro no ouvido esquerdo da jornalista. Agora vamos dar início. Vou iniciando agora neste momento a instrução do processo aqui no plenário do júri. Essa instrução é uma coleta de prova na presença dos senhores jurados. Então, senhores promotores de acusação e do advogado de defesa, vocês têm testemunha? Boa tarde, excelentíssima juíza. Boa tarde, jurado. Boa tarde a todos. Vou começar falando um pouco sobre quem é Antônio Marcos Pimenta Neves. Ele é advogado formado pela USP, ou seja, ele conhece muito bem todos os trâmites burocráticos do nosso ordenamento jurídico. Ele foi muito bem sucedido, tanto que ele chegou a ser diretor do Banco Mundial enquanto ele morava nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Retornando ao Brasil, ele foi diretor da redação do jornal Estadão. Antes disso, no Gazeta Mercantil. Na Gazeta Mercantil, no ano de 1995, Sandra Gomide já trabalhava lá como repórter. Foi lá que eles se conheceram. Entre 96 e final de 97, eles iniciaram uma relação amorosa. Até aí não tinha problema nenhum. Era uma relação como todas as outras. Já em 98, Pimenta Neves recebeu uma proposta para trabalhar no Estadão de São Paulo. Ele aceitou essa proposta e, claro, levou a sua namorada para trabalhar com ele. Primeiro como repórter especial, logo em seguida ela também virou ela assumiu o caderno do jornal, caderno de economia, ou seja, ela ficou responsável por toda a parte econômica daquele jornal Estadão de São Paulo. Diretora de economia do nome do carro poeta. Em julho de 2000, Pimenta Neves demitiu Sandra Gomide. A demissão se deu também ao mesmo tempo em que ocorreu o fim dessa relação. Foi entre julho e agosto. Foi em agosto que ela faleceu.
Ela faleceu no dia 20 de agosto, porém no dia 15 de agosto, Pimenta Neves simplesmente se achou no direito de invadir o apartamento de Sandra Gomes, dar 2 tapas nela, ameaçá-la com revólver na cara, exigir senhas de e-mails, porque ele queria saber tudo o que estava acontecendo na vida dela. Não obstante isso, a investigação já provou que o telefone dela estava hackeado. Isso mostra o perfil dessa pessoa completamente controladora e possessiva. A época da sua... que ele demitiu Sandra, ele falou que foi por questão de incompetência, que ela tinha aceitado subornos e propinas em relação a uma reportagem, para não falar tudo que ela sabia sobre a reportagem de Venda da Páscoa. O que ocorre, na verdade, é que ele acha que ela teve um relacionamento no Equador, quando ela foi fazer essa viagem para o Vitória, com um informante, com a fonte dela. Então, assim que ela voltou, eles ligaram e essa separação aconteceu. Falo também que o relacionamento deles, a partir do ano de 98, 92, 99, isso já era conhecido em toda a redação por indas e vindas, por brigas constantes. Por conta disso, e além dessa retaliação, foi que Sandra Gomes resolveu, de fato, terminar de vez. No dia 20 de agosto, as coisas aconteceram dessa maneira naquele Ares. O cidadão Pimenta Neves, ele chegou por volta de 8 da manhã. Tudo que eu falo aqui vai ser corroborado Pode ficar de frente para o pelas jurado. testemunhas. Pode ficar de frente, movimentar à vontade. Ele chegou 8 da À manhã. vontade. Ele andou durante 4 horas no seu mangalar. Isso dá meio-dia. Então ele volta, fica observando, como o Benjamin falou, o movimento de todos aqueles que entram e saem do Ares. Os carros que entram, os carros que saem, todas as pessoas que estavam atento àquela movimentação. Porém, Sandra não apareceu. Acontece que ele foi embora, aparentemente para ter desistido. Entretanto, nessa saída, ele reconhece o carro de Sandra volta. Você já tem rejeitado um churrasco. Você não queria ficar no local. Você pegou o seu carro e você foi embora. Qual o motivo de você ter voltado? Você ficou ali olhando para o movimento de todos os carros, todas as pessoas que entraram nessa vida. O seu movimento foi tão suspeito que já foi duas testemunhas perceberam você se comportando nessa noite. Sandra Gomes adentra o Ares. Logo em seguida ela volta sua roupa e vai escovar o seu cavalo. Dentro de 15 minutos, Pimenta Neves retorna. Essa conversa que fala e ouve, na verdade, foi apenas uma tentativa de reconciliação. Uma tentativa de algo mais, de voltar àquela relação anterior. Porém, Sandra não estava disposta a mesmo. Então ele a empurrou, ele a puxou e tentou colocar ela dentro do carro. E isso ela conseguiu se desvencilhar dele. Se desvencilhando, ela correu. Como ele já estava armado, ele não tirou pelas costas. Sandra Gomes logo em seguida caiu no chão. Então ele pegou a mesma arma a 35 centímetros de distância da cabeça dela e efetuou o segundo disparo. No dia 22 de agosto, ou seja, 2 dias após o assassinato, e aqui nós estamos discutindo quem matou, se ele matou, o fato é que ele matou e não era. No dia 22, ele se reuniu com os advogados dele. Nessa reunião ficou agendado que ele se entregaria no dia seguinte, no dia 23, todo mundo sabia disso. Entretanto, a sociedade foi acometida com uma tentativa de suicídio em estado de coma do senhor Pimenta Neves, na noite do dia 22. Acontece que Pimenta Neves tem um pouco de arma. Quem é que quer se matar com uma arma em casa e vai tomar tranquilizante? Permita só, permita a intervenção no sentido de dar uma paridade de armas para as duas, tanto para a defesa como para o Ministério Público. Vocês, do Ministério Público quanto a defesa, vocês podem se movimentar pelo júri, falar de frente para os jurados. Eu já passei essa informação, tanto para o Ministério Público como para a defesa, para evidentemente para não ficar, digamos assim,
Ok, vocês então. ficarem com a situação desvantajosa. Eu só queria fazer essa orientação, tá? Pode Quem, prosseguir. então, com porte de armas, vai tentar se matar tomando um remédio tranquilizante. Na bula do remédio tem dizendo que é quase impossível chegar ao óbito, mesmo excedendo a quantidade limite. Ele tomou aproximadamente 70 comprimidos e ainda assim não conseguiu. A questão é o seguinte, companheiros. Um cidadão inteligente como ele é, formado em Direito pela melhor universidade do Brasil, assessorado pelos melhores advogados da época, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Essa tentativa de suicídio nada mais é do que uma maneira de tentar comover a sua pessoa em relação à opinião pública e principalmente levar o caso dele, como nós queremos, provaremos aqui, de um homicídio duplamente qualificado e hediondo em motivo passional. Ou seja, ele quis de um jeito mostrar para as pessoas que o cidadão não é uma balada psicológica. É estranho. Você tem um carro, você pode acelerar, você pode bater numa rocha, você pode se jogar de um prédio. Quanto maneira mais eficiente, tantos remédios mais eficientes. Eu garanto para vocês que ele sabia o que ele estava fazendo, até na dosagem, para entrar em coma. E não é um coma vindo de um acidente, é um coma induzido, que também existe. Você pode chegar no hospital e, dependendo do seu quadro, vão te induzir. Foi exatamente isso que ele fez, tomando essas medicações. Em 25 de agosto, Pimenta Neves foi internado numa clínica psiquiátrica. Apenas 3 dias depois de ele ter entrado em coma, ou seja, como a Jesus disse, como eu falei, foi induzido. Porém, no dia 30, a Vara Criminal de Biúna decretou a prisão de Pimenta Neves. Por quê? Porque o laudo da análise constatou que Pimenta Neves não tem nenhum problema psicológico. O laudo oficial constatou que Pimenta Neves não tem nenhum problema psicológico. Pedir a paz. Se começar, não testemunha, momento. O que eu quero provar para vocês é que Pimenta Neves é um homem rico, bem-sucedido, extremamente bem relacionado. Essas características na nossa sociedade tornam uma pessoa poderosa. Porém, além disso, ele é extremamente ciumento e possessivo. E consciente do seu poder, achou que poderia ficar impune matando a sua namorada. Nós temos esse exemplo em várias outras questões da nossa vida. Só é a gente lembrar um pouco, televisão, jornal, mídias não faltam com acontecidos bastante parecidos. E o que eu quero é que se evitem que o resultado seja o mesmo. Sendo assim, Pimenta Neves arquitetou o plano que durou toda uma manhã e um começo da tarde. Isso é um qualificante. Ele desferiu o primeiro tiro pelas costas, o que é outro qualificante. E executou, matou por ciúme, que é um motivo fútil, tornando o crime também hediondo. Ou seja, senhores, que ele matou, não há dúvidas. O que nós queremos aqui é uma condenação justa. Por justiça, entendam, não foi motivado por emoções. Foi premeditado, sem chance de defesa e por motivo completamente impossível. Agora eu dou voz ao meu colega Pablo. Boa noite, Boa noite, Vossa Excelência. Nossos colegas procuradores de defesa. O que foi dito aqui pelo colega vai ser evidenciado de várias formas. Inicialmente, eu gostaria de chamar aqui a testemunha A, João Quinto de Souza.
João, dê o seu depoimento do ocorrido naquele dia. Naquele momento, eu estava apenas escovando os cavalos. Foi quando eu percebi, eu vi que Pimenta Neves avistou a Sandra. Então ela estava na porta da celaria. E ele simplesmente puxou ela durante mais ou menos uns 4 metros. E quando ela estava próximo ao carro, então ela tentou se desvencilhar, conseguiu sair dele. Foi nesse momento que eu ouvi. Ele tirou a arma, efetuou o primeiro disparo nas costas. No primeiro disparo a Sandra caiu. Ele chegou mais próximo a ela, efetuou o segundo disparo em direção à sua cabeça, mais ou menos na região do ouvido, da orelha. O senhor pode observar o ocorrido dos nossos slides. Continue. E foi algo meio inacreditável, porque ele ainda ficou ali parado, com a mão na cintura do lado do corpo, e simplesmente saiu de uma forma tranquila. Saiu de um modo tranquilo, como se não houvesse nada. Então, se isso foi um ato com uma pessoa que tinha sentimentos, realmente ele tinha amor, então eu imaginava... Protesto. A testemunha está aqui apenas para esclarecer o que viu e não expor a sua opinião particular sobre o caso. Então pronto, Foi isso? meu fato foi esse. Obrigado. O que ocorreu? Eu gostaria de pedir a palavra nesse momento para fazer uma pergunta, uma defesa. Me perdoe, qual é o seu nome mesmo? João. Me diga uma coisa, seu João. O senhor aí me falou de diversas características bem exatas e peculiares. No momento que o senhor descreve que ele pegou Sandra, que ele agarrou, que ele atirou pelas costas, a que distância o senhor estava para ter essa visão tão clara das coisas? A distância era mais ou menos uns 30 metros, porque eu estava no celeiro e ela estava na celaria. Não era tão distante, mas dava a ver. E a essa distância o senhor consegue dar uma exatidão de como ele atirou na cabeça. Com toda a forma. O local é amplo. Então, senhor jurado, plenamente pode ver, a testemunha afirma que a 30 metros ele conseguiu ver Pimenta Neves terminar de executar o crime. Não é? Então, era somente essa participação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor. Obrigado, excelência. Continuando. Obrigado, João. Pode sair, sim. Claro. Agora eu gostaria de chamar a segunda testemunha. O Belmar Sete, o dono do Aras, em que ocorreu aí o assassinato da Sandra Gomes. Senhor Delmar, o que foi que o senhor ouviu e viu naquele dia? Tudo começou quando a minha esposa Marley, ela começou a falar, comentou comigo que a Sandra tinha falado com ela por elas serem amigas, que ela vinha sofrendo ameaças recorrentes, e aí ela estava muito preocupada, mostrava de fato muita preocupação com as atitudes que Pimenta Neves vinham tomando antes do decorrer, antes do fato acontecido. E aí no dia do assassinato eu estava lá no Aras, e aí eu percebi que ele estava um pouco tenso, passou o dia inteiro observando os carros que passavam pela frente do Aras, muito preocupado ele parecia estar. Era uma atitude comum dele observar carros no Aras? Não, ele não costumava fazer isso, por isso que estou dizendo que eu achei muito estranha a atitude dele, eu cheguei até a comportamento atípico. Isso, eu cheguei até a convidá-lo para um churrasco e ele negou, e não era uma atitude que era comum dele, ele geralmente aceitava meus convites para almoço, a gente costumava almoçar junto. E aí ele negou esse convite e eu fui e voltei pro escritório. Defesa. E aí lá eu ouvi os disparos. Só que quando eu ouvi os disparos, como eu não esperava isso, eu achei que fosse bombas. E aí fiquei tranquilo. Só que logo em seguida eu ouvi os gritos. Quando eu ouvi os gritos, eu fui até o local. Quando eu cheguei lá, ele já estava com a arma apontada para cima, a fisionomia dele não parecia de um cara arrependido, porque ele olhava tendo convicção daquilo que ele tinha feito e olhou para o corpo dela, esperando de fato que ela estivesse Protesto morta. novamente, meritíssima. Mais uma vez, a testemunha expõe a sua opinião particular. Gostaria que se atentasse Protesto. A apenas testemunha aos está fatos. descrevendo o ocorrido, não está expondo sua opinião. Então, quando eu olhei na fisionomia dele, ele realmente não demonstrava arrependimento. Ele
estava olhando para ela já Protesto, esperando que ela estava meretíssima. morta. O senhor não é formado em psicologia para definir o que é que um traço no rosto. A expressão do senhor Pimenta Neves naquele momento era inexpressiva? Protesto, meretíssimo. Não demonstrava Cadê o assim. devido respeito ao tribunal? Respeito. Qual é o motivo? Eu dei a palavra Tem meretíssima. que dizer o que ele viu, o que ele fez lá. Eu não dou opinião própria, porque ele acha que... Continue. Então, foi assim. E aí, depois, todo mundo ficou abismado, não tinha mais nem como chamar socorro, porque todo mundo já percebia que a vítima já estava em óbito. Ok. Obrigado, A meu. defesa tem uma pergunta. Só uma observação a título de orientação para ficar todo mundo igual. A testemunha, ela tem que ser arguída sobre o compromisso de dizer a verdade. Certo? É testemunha compromissada. A juíza adverte de que ela estará incorrendo em crime de falso testemunho e que não pode ter amizade íntima nem inimizade com nenhuma das partes, certo? Então esse é um ponto importante. Tanto a defesa como a acusação podem circular livremente. Tanto a defesa como a acusação podem formular perguntas às testemunhas. A juíza tem que advertir quanto ao compromisso. A defesa e a acusação, não, respectivamente, um na fala do outro, pode pedir os apartes de 3 minutos, depois compensa o tempo, certo? A ordem dos trabalhos deveria ser, primeiro, oitiva das testemunhas de Ministério Público e defesa, depois a sustentação oral de acusação e defesa. Mas houve uma mistura aí. Mas como nós estamos fazendo um júri simulado, não há prejuízo para nenhuma das partes, certo? Está equilibrado. Então, pedir sempre a questão da testemunha, a questão dos apartes, que é permitido, a questão dos protestos, e a juíza se manifesta deferindo ou indeferindo. Legal? Isso é informação que não desequilibra ninguém aqui. Todo mundo em paridade. Chamo agora como testemunha C, senhora Marley de Fátima Sete, a esposa. A dar o seu depoimento. Então, no dia do acontecimento, eu lembro de ter visto o Pimenta Neves muito paciente e agitado com Aras. Ressalto também que em uma conversa com Sandra, me foi informado que a mesma já havia passado por ameaças e que, se ela terminasse o relacionamento, o mesmo iria matá-la. Logo em seguida, foi quando eu vi Pimenta Neves entrando no carro e aparentava, assim, uma pessoa calma e tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ok, obrigado. Defesa, alguma coisa? Sim. A senhora é a esposa do dono do Aras. A senhora afirma que tem uma relação íntima Não. com Sandra Gomide. Protesto meritíssimo. Está induzindo a minha testemunha Eu afirmo a dizer que ele foi amigo íntimo Tudo bem. Certo, vou reformular a pergunta. A senhora, na sua fala, se referiu a Sandra ter comentado com você sobre as ameaças sofridas por ela por Pimenta Neves. Não é isso? Sim. Então, partindo desse princípio, a senhora tinha uma proximidade com ela, certo? Profissionalmente, sim. Certo. Era apenas profissionalmente, né? Certo. E em que momento profissional a senhora Sandra Gomide citou essas referidas ameaças da senhora? Iam aí da Aras. Certo. Então a senhora estava executando os seus trabalhos laborais enquanto ela se divertia. Certo. Então, Protesto meritíssimo. Está colocando fatos que não ocorreram. me perdoe, Meritíssimo, mas eu estou apenas esclarecendo a ordem. Diversão que ocorria, que diversão. Vou reformular a pergunta. Então, na fala da senhora, onde a senhora afirma, no momento que escutou que Sandra Gomide foi ameaçada por Pimenta Neves, a senhora estava trabalhando e ela estava se divertindo. Sim, eu estava no Aras. Então aí pode haver então uma ligação de amizade em algum momento, mas eu não afirmo nada. Eu só sinalizo que ela estava trabalhando no momento que ela afirma ter ouvido a afirmação da ameaça e Sandra estava se divertindo.
Você não vê a relevância da observação do colega. Tudo bem, eu encerro minha fala. Obrigado. Gostaria de chamar agora a testemunha D, o senhor João Gomide, o pai de Sandra Gomide. Senhor João, por favor, honre-nos com o seu depoimento a respeito. Apesar do relacionamento deles terem 4 anos, eu fiquei sabendo do relacionamento da minha filha com ele há cerca de 1 ano e meio. Quando ele pediu ela em casamento, ela rejeitou, mas mesmo assim manteve o namoro. Em uma das nossas conversas, ela me disse que o relacionamento ia até bem, até ela começar a trabalhar no jornal, no Estadão. A partir daí, na convivência do dia a dia, ele tinha diversas crises de ciúmes e usava o cargo dele de diretor-geral de redação para desfazer dela profissionalmente. Isso foi dissociou pela senhora Sandra? Por ela, pela minha filha. Ela continuou nesse jornal há 7 meses, até que em uma dessas discussões ele a demitiu. Assim, terminou o namoro, eles terminaram o namoro, e aí ele teve uma possessão sobre ela. Ela me falou que ele tinha posse de arma, e possuía 2 armas de fogo, uma pistola automática e uma revólver calibre 38. Tanto que direto ameaçava a minha filha de morte. Houve em algum momento a invasão por parte do senhor Pimenta Neves à casa da sua filha? Sim. O que ocorreu nessa ocasião? Ela chegou em casa e ele estava diante do computador dela. Ele, com por uma pistola acaso, na mão. foi convidado a entrar? Não, ele invadiu. Quando ela chegou, ele já estava sentado já e querendo a senha do computador para poder olhar todas as mensagens dela. O que ocorreu em seguida? Não falou? Agressão. Ela não forneceu a senha, foi isso? Não forneceu a senha e ele a agrediu. Só queria que ele ameaçava a Sandra. A testemunha é conquistada. Escute a juíza, por favor. Nós Da interpelamos. vítima. A defesa pede que rejeite a testemunha. Nesse caso, não queria aceitar. Você vai na vítima. Obrigado, senhor. Senhoras e senhores, Agora eu vou pedir um momento que a defesa vai entrar agora com a testemunha dela, porque vocês, advogados, a acusação e a defesa vai ter a parte do debate e poder discutir. perfeitamente. Vocês têm Uma colocação só para equilibrar. Como é júri simulado, eu não estou tentando desequilibrar, eu quero equilibrar as duas partes, né? Mas a informação a gente tem que falar. O pai de Sandra Gomide, ele pode ser ouvido. Não é como testemunha compromissada, é como declarante. Então as informações dele não é isenta como a testemunha compromissada, mas ele pode ser ouvido. A acusação pode insistir nisso ou não, é o critério de vocês, tá? Em continuar para ele ser ouvido como declarante, né? O júri aqui é simulado, é para aprendizado, entendeu, gente? Claro. Mas para vocês como jurados terem também a situação de imparcialidade, nem para defesa nem para acusação. Vocês vão julgar de forma equilibrada. A defesa chama para o tribunal doutora Sueli, por favor. Só um esclarecimento também. No caso, essa testemunha é a chamada testemunha técnica, certo? Aí a juíza já vai explicar o que é testemunha técnica. Certo? No caso, era a psicóloga, né, que fez todo o acompanhamento do senhor Antônio Pimenta Neves. Boa noite, doutora Sueli. Qual a formação da senhora? Psicóloga. A senhora tinha alguma relação íntima com o acusado? Não, só conheci uma Qual o estado emocional de Pimenta Neves no momento que ele estava se tratando com a senhora? Bom, foram poucas sessões que ele compareceu, né? Mais ou menos no final de julho, no início de julho, mais ou menos. Que
ele me procurou para alguns atendimentos. E logo no primeiro dia eu sugeri que ele fizesse, concomitante às terapias, um acompanhamento psiquiátrico, dado o estado que ele se encontrava, muito depressivo. Então a senhora afirma que Pimenta Neves estava fazendo tratamento por estar depressivo, correto? Bom, em decorrência de seu estado, a senhora acha que ele era capaz de cometer um homicídio? Olha, eu não posso afiançar isso porque a pessoa, num momento, pode estar de uma forma e num outro momento de outra. Né? Naquele momento em que eu cuidava dele, ele estava apenas depressivo e me parecia muito desanimado, mais propenso a um suicídio do que um homicídio. A senhora afirma que o próprio Pimenta Neves chegou a pedir demissão no jornal, que ele trabalhava e construiu a sua carreira baseado no jornalismo, devido a seu estado mental? Possivelmente. Né? Então é possível que ele tenha pedido demissão por causa da depressão? Sim. Doutora, com licença, como deu a sua proposição por ele? Eu perguntei a ela se ela pode afirmar que ele pediu demissão em decorrência do estado mental dele. Quando a senhora percebeu que o tratamento não estava mais fazendo efeito? Nas últimas sessões ele não compareceu, né? E passou a primeira, eu não procurei. Na segunda, dado o estado que ele se encontrava, eu fiz um telefonema para ele, perguntando se viria a sessão. E ele me relatou que não queria mais fazer terapia, que nada mais adiantaria, que estava muito desanimado. Naquele momento, do meu ponto de vista, ele me parecia muito melancólico. Ele só queria dormir, foi o que ele disse. Aí aproveitei e frisei que ele deveria sim ir para as sessões de terapia e, conforme tinha dito no primeiro dia da sessão, deveria procurar um psiquiatra para que fizesse um ajuste de remédio. E desde o primeiro dia ele já me relatava que tomava alguns remédios para dormir, dado o estado que se encontrava. Então a senhora, como uma profissional da área, pode afirmar que uma pessoa, no estado que ela estava, era mais propensa a suicídio do que cometer um homicídio? No momento em que ele esteve comigo, sim. Não posso afiançar no dia seguinte. Não, me refiro somente ao período de tratamento. Sim. Só isso. Mais propenso a um homicídio. Obrigada. A um suicídio. Gostaria de... A senhora informou, na verdade, eu queria confirmar algumas coisas. Quando foi que a senhora disse que começou o tratamento? Mais ou menos em julho. Julho. Quantas sessões por semana eram feitas? 2 sessões. 2 sessões por semana. Mais ou menos em julho significa mais para o final, mais para o meio? Mais para o final. Mais para o final. Sandra Gondini foi morta no dia 20 de agosto. Isso dá 1 mês de tratamento, ou melhor, acompanhamento. 1 mês a 2 sessões por semana, a gente vai chegar aí a quantas? 16 sessões. Sendo que ele faltou várias, correto? Faltou as últimas. Faltou as últimas. Então vamos colocar aí 10. As 2 últimas, né? 14, 13, 14 sessões. Perceba como pode ser, mesmo não quero desrespeitar a opinião de um profissional formado e habilitado, mas foi apenas 14 sessões de acompanhamento. Alguém tem condições de fazer um diagnóstico tão preciso em apenas 14 sessões com 50 minutos cada, com uma pessoa que não estava disposta Protesto. a fazer isso? Protesto. Ele tem que fazer perguntas à testemunha e não expressar opinião. Pergunto à durante a senhora, audição. é possível se ter um diagnóstico tão preciso em apenas 14 sessões de 50 minutos com uma pessoa que não estava disposta a fazer aquilo? Bom, naquele momento em que ele estava em sessões, indo às sessões, ele estava disposto sim, né? Ele só demonstra não estar disposto no momento que deixa de ir. E sim, é possível avaliá-lo em 14 sessões de 40 minutos. Entretanto, volto a dizer, a pessoa está naquele momento desse jeito, no dia seguinte ela pode estar de outro jeito.
A senhora tratou o senhor Pimenta Neves no estado psicológico e a senhora prescreveu a ele medicamentos, correto? Não, não era minha ossada fazer prescrição de remédios. Ele me relata que já no primeiro dia ele tomava alguns sedativos para dormir. Eu só faço a parte terapêutica. Quais sedativos? Pode intervir. Não me disse o nome, mas parece que a lei usava um ou dois. Um que ele citou foi o muscular, que é um remédio para dores musculares que dá muito sono, né? E dele chegar a tomar 2 ou 3 para dormir. Mas, assim, diante disso, eu reafirmei a necessidade dele procurar um psiquiatra para ajustar a medicação. E a senhora não achou arriscado que uma pessoa tão propensa a cometer suicídio ao invés de homicídio estivesse fazendo uso de medicamentos? Protesto, está expressando opinião, não fazendo perguntas. Eu acabei de fazer uma pergunta. Você expressou sua opinião. Eu perguntei se a senhora não acha que ele estaria propenso Seja a mais utilizar... direto, doutor. Seja mais direto. A pergunta do nobre colega se refere a uma opinião clínica do agora. Ele tem que se referir ao fato Pode ser, estou me referindo ao momento, o fato histórico em que o senhor Pimenta Neves se encontrava sob a sua competência profissional. A senhora não pensa que ele poderia estar tão predisposto a cometer suicídio, conforme a senhora mesmo afirmou, que ele está fazendo uso de medicamento, seria arriscado? Ponto. A senhora não acha que é arriscado para uma pessoa cujo seu diagnóstico estava mais tendente a ser suicida, seria arriscado com que ela estivesse utilizando medicamentos? Sim, acho. E a senhora? Por isso, desde o primeiro dia, eu recomendei que ele procurasse um psiquiatra para fazer um ajuste de medicação, para não estar tomando assim remédios aleatoriamente. E ele estava tomando esses remédios com acompanhamento? Segundo ele, não. Por isso eu recomendei que ele procurasse um profissional da área. Ok, obrigado. Pode fazer. Eu gostaria de comentar na nossa. Senhora psicóloga, na sua fala, a senhora afirma que há condições de diagnosticar em 14 sessões, como afirma também o notável e notório desequilíbrio do senhor Pimenta Neves durante todo o acompanhamento que foi feito durante essas 14 sessões, não é verdade? Sim. Certo. Com essa afirmativa também de que o senhor Pimenta Neves fazia uso de medicamentos controlados sem o devido acompanhamento médico, correto? Certo. Com o seu conhecimento acadêmico profissional, a senhora consegue me dizer se o uso do medicamento controlado sem o acompanhamento médico e com a recomendação do ajuste do medicamento influencia no psicológico de um ser humano? Protesto meritíssimo. Protesto negado. Nem disse que eu fui protesto. Você insiste. Insisto, claro que eu insisto, porque ela não sabia qual era o medicamento que ele estava utilizando. Então, como é que ela pode dizer quais são os efeitos do medicamento sobre o senhor Pimenta Neves? Eu vou reformular minha pergunta. Ela acabou de me dizer aqui nas minhas perguntas que não conhecia o medicamento que ele estava utilizando. Eu vou reformular minha própria, pergunta. inclusive. Vou reformular minha pergunta. Senhora psicóloga, se um ser humano faz uso de medicamentos controlados sem o devido acompanhamento médico, ele corre o risco de ter o seu estado psicológico alterado? Não só por tomar alguns remédios controlados, que eu não sei se era o caso, se aquele remédio era controlado ou não, mas também por um estado emocional muito forte, ele pode sim. Então a senhora me afirma que, além de qualquer um ser humano, se fizer uso de um medicamento controlado sem o devido acompanhamento médico e associado a um estado emocional forte, depressivo ou quadro relativo a qualquer quadro depressivo nesse aspecto, o ser humano pode sim ter o seu estado psicológico alterado. Sim. Muito obrigado. Esse é o Tem uma encerramento. pergunta para fazer. A senhora disse que ele estava sob a posse tomando medicamento controlado. O
que a senhora toma por medicamento controlado? Protesto, em nenhum momento ela disse que o medicamento era controlado. Então, o nobre colega disse que ela está sobre... Eu me referi a um ser humano qualquer que faz uso de medicamento controlado. Então não é o senhor Pimenta Neves? Não é o senhor Pimenta Neves, eu fiz a referência a um ser humano qualquer. Obrigado. A informação é um dado técnico. A informação, a minha pergunta à senhora psicóloga, senhor jurados, foi um dado técnico, extremamente técnico, somente técnico, referindo-se a um ser humano geral. Diretamente ao médico. Isso. Dispensado. Bom, vamos dar início agora. Só uma colocação também importante: os jurados que formam o conselho de sentença poderão, se tiverem alguma dúvida no depoimento das testemunhas, com referência a alguma coisa, poderão levantar a mão, se dirigir à magistrada, que é a juíza, e pedir para que formule a pergunta à magistrada, e ela formulará ou a acusação, ou a defesa, ou a testemunha. Qualquer dúvida, não fiquem com dúvida, certo? Passarei agora o debate do horário para a acusação e a defesa. Então, peço aos doutores, debatadores, que somente façam uso da parte se for concedido por mim. Com a palavra, o doutor promotor, Vossa Excelência, tem um prazo de 30 minutos para a acusação. Obrigado. Tudo que foi relatado aqui pelas testemunhas de acusação são fatos. O senhor João viu a uma distância de 30 metros, não é uma distância tão grande. Eu poderia dizer que daqui para o final da sala deve ter aproximadamente 20 metros. Ele viu claramente o senhor Pimenta Neves atirando pelas costas na senhora Sandra Gomide e posteriormente aproximando-se dela, colocando a arma a uma distância de 35 centímetros, né, próximo da cabeça, e disparando contra a cabeça da vítima. Esse fato não é um fato apenas observado pela testemunha, como pela perícia, pois o tiro foi a queima-roupa e foi possível obter ali fragmentos de pólvora do ferimento da senhora Sandra Gomide. A Procuradoria de Defesa, a Promotoria de Acusação, ela salienta que o crime foi cometido sob um motivo torpes, um motivo fútil, que foi o ciúme e a possessividade do senhor Pimenta Neves, e com duas qualificantes. Isso é previsto no Código Penal, no artigo 121. Ele atirou pelas costas e, portanto, não deu chance de defesa para Sandra Gomide. Primeiro, observem, imagine uma mulher tentar lutar contra um homem. Já é um ato relativamente difícil de ocorrer. Segundo, um homem armado. Mesmo que ela o enfrentasse pela frente, quem aqui tem condição de enfrentar um homem armado estando desarmado? Pode ser fazendo uma correção. Eu vou dar 15 minutos para vocês, porque eu não disse que ela está foi ouvida a testemunha do Rodrigo. Tá ótimo. Quem aqui tem condição de dar frente com um homem armado? Mesmo frente a frente. Agora, imaginem que a senhora Sandra Gomide tentou fugir. E nesse momento foi alvejada pelas costas. E então, o senhor Pimenta Neves aproximou-se e desferiu um tiro contra a cabeça da vítima. Isso não é achismo, isso é um fato. Ele é assassino confesso. Ele admite que matou a senhora Sandra Gomide. E por um motivo fútil, porque não houve qualquer razão para o assassinato dela. Ele simplesmente quis controlar a vida dela. Ele tinha uma possessividade muito grande. E no momento que ela resolveu romper a relação com ele, ele resolveu que seria a hora de dar fim à vida dela. Porque a possessividade dele era tamanha que ou ela ficaria com ele ou não ficaria com ninguém. O senhor Pimenta Neves era um homem poderoso, acostumado a obter tudo o que ele quisesse. Tudo. Inclusive foi por tráfico de influência que ele conseguiu o emprego da senhora Sandra Gomide. No momento que ela... protesto não vem ao caso a forma que a senhora Sandra Gomide foi admitida no seu emprego. Não há provas de que foi um tráfico de influência exercido para a admissão dela. Vou reformular a pergunta? Melhor, a afirmação. O senhor Pimenta Neves era editor-chefe do Estadão.
e deu emprego à sua namorada. Após o rompimento da relação, ele a demitiu e alegou que ela tinha condutas ilícitas, condutas indecorosas, né, no seu emprego, esse sendo o motivo da demissão. É fato conhecido também que, após essa alegação, todo mundo que tentasse proteger a Sandra ou dar uma opinião favorável em mídia era reprimido pelo senhor Pimenta Neves. Então isso mostra o tipo de personalidade do senhor Pimenta Neves. Uma pessoa que cerceava, que cercava, que ilhava quem ele dizia amar. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, isso é uma demonstração de amor? Se vocês amam alguém, vocês tiram a vida dessa pessoa? É isso que eu pergunto a vocês. Imagine você, pai, mãe, irmão, como é que você se sentiria ao saber que a sua filha foi alvejada pelas costas e depois alvejada na cabeça, covardemente, sem chance de defesa e de forma premeditada? Porque, segundo o depoimento das testemunhas, o senhor João Pimenta Neves, o senhor Pimenta Neves, ele estava no Aras o dia todo, observando o movimento de carros, que era um comportamento atípico, não era normal dele. Ele não ia lá para observar carros, ele não ia lá para escovar os cavalos. Naquele dia específico, ele passou o dia inteiro lá fazendo isso, olhando os carros que passavam, escovando o cavalo, foi convidado para participar de um churrasco, não quis, e ao final de um longo prazo, período, ele resolveu ir embora. Nesse momento, quando ele reconheceu o carro da senhora Sandra, ele retornou, a pegou pelo braço e tentou levá-la até o carro dele. Ela resistiu e no momento de resistência em que ela tentou sair, foi alvejada pelas costas. Posteriormente, executada com um tiro na cabeça. Isso não é indúbio, não é em dúvida, não é uma dúvida, não existe indúbio pro réu nesse caso. Certo? Ela foi assassinada. Pode estar sendo colocado em questão se o senhor Pimenta Neves estava sob forte emoção ou não. Isso é outro fato. Agora, é fato concreto que ele deu um tiro pelas costas e foi sem chance de defesa. Isso é um qualificante. E que ele premeditou o crime é a segunda qualificante. E que foi por motivo fútil. Então, o crime foi hediondo. Então, a promotoria pede que o senhor Pimenta Neves seja condenado à pena máxima de 16 a 30 anos de prisão em regime fechado, em decorrência da brutalidade do seu crime. Então, com a palavra, os doutores advogados de defesa. Eu queria me referir ao seguinte, que a acusação insiste que o Pimenta Neves premeditou o crime. Ele premeditou sim um encontro com ela, para conversar com ela. O senhor garante, excelência, se ela voltasse, parasse, conversasse com ninguém, atiraria nela? Ninguém é obrigado a conversar com ninguém, ela tinha o direito de não conversar. E eu te respondi. Você acha que não mataria ela? Eu não tenho como prever, porque achar é a mãe de todos os erros. Eu queria sentir uma coisa também. Essa exposição aqui da vítima morta pode influenciar a parte da investigação. A imagem é um fato concreto que mostra o que aconteceu. Querido, não precisa de exposição. É fato. É um fato. O senhor concorda? Muito obrigado. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte: ninguém nós aqui não estamos querendo afirmar que ele não matou a Sandra Moreira. Ele confessou, inclusive, no inquérito policial, a forma que ele matou a moça, mas só que... Então ele é um réu confesso. Ele é um réu confesso. Assassino confesso. Assassino confesso, sem nenhuma dúvida. Então não existe dúvida, sua filha. Não, ele matou, ele confessou, querido. Então não inquérito policial. Ele realmente é um criminoso, confesso. Ele confessou o crime. Você ajuda a não controlar? Eu acho o seguinte: o nome da inteligência de Batista Neves, ou Pimenta Neves, fosse assassinar a tal da Sandra Gomide, ele seria de uma forma requintada. Era um homem inteligentíssimo. Ele não faria dessa forma.
Entendeu? Eu acho que ele cometeu um crime numa violenta emoção, um crime passional. Posso dar uma bem-vinda? Senhor Pimentel Neves, você declara que você não faz. Pode falar. O senhor é inocente ou culpado? Então o senhor matou realmente. Os senhores estão vendo que ele está confessando que ele matou. A defesa, a acusação, alega o tempo todo que foi uma pessoa fria, uma pessoa que premeditou o crime, por simplesmente transporte de alma. Quer dizer que se o senhor A acusação não hoje, é comum. o senhor está interrompendo o meu momento de fala. Está falando uma coisa indevível. É o meu momento de fala, não é o do senhor. Desde que a senhora fale o correto. Doutor, o senhor está interrompendo o meu momento de fala. Protesto. Não está de acordo relatado pela acusação. Quando você tiver de falar, o senhor vai falar. Continua, doutora. Doutor, respeite a fala da doutora. Obrigada. Se o senhor quiser falar, o senhor quer. A senhora vai falar? Você vai ter seu nome também. Queridos jurados, independente da falta de educação da acusação, eu vou Protesto falar. meritíssimo. Estou me sentindo envergonhado, humilhado. Está pedindo o direito da personalidade do promotor. Eu quero saber quantas vezes eu tenho que interromper, doutor. Acho que ela fica direto, vai pedir a mim, então. Posso voltar? Obrigada. Senhores, o nosso cliente é o confesso, uma pessoa que, pela própria psicóloga, foi atestada como uma pessoa depressiva, uma pessoa que nos inquéritos, nos autos, podemos ver, que tentou suicídio. A defesa, a acusação, ao tempo todo alegou que ele poderia ter dado um tiro na cabeça. Tem diversas formas de morte. Independente da forma, é tentativa de suicídio. Ele poderia ter se jogado no prédio que ele estava. Poderia. Quer dizer que a acusação agora está na cabeça da vida do acusado? Para saber qual é a forma correta de se matar? 70 cápsulas. 70. Uma carta de suicídio foi feita para a filha dele que estava com câncer. Isso não foi alegado pela acusação de forma alguma. Porque é mais fácil ocultar do que mostrar os fatos propriamente ditos. Estão querendo qualificar o homicídio que o próprio acusado está dizendo que cometeu. Porém, ele estava sob uma violenta emoção. Ele é uma pessoa, como dito pela própria acusação, advogado, um profissional renomado, com uma carreira consolidada no mundo inteiro. De toda forma, ele tem uma imagem a zelar. Ele tem uma imagem a zelar. Em nenhum momento a acusação levantou a hipótese de que a senhora Sandra poderia estar traindo o senhor Pimentel Neves. Isso está nos autos. O inquérito tem que ele poderia estar sendo traído. E uma pessoa que tem uma imagem a zelar, querendo ou não, uma traição pode abalar e muito o seu psicológico. Ele chegou a pedir demissão num jornal importante, colocando a sua carreira em risco. Por quê? Porque tinha terminado a função. Tudo isso foi ocultado pela acusação. Por quê? Porque é mais fácil você apontar para a pessoa, apontar para você, e dizer que você é um assassino cruel, um assassino que deu um tiro pelas costas, um assassino que deu um tiro pela cabeça e que fugiu tranquilamente. Mas ele fugiu para salvar a sua própria vida. Quando você atropela uma pessoa, você não vai imediatamente para dar socorro. Por quê? Porque você pode ser lixado na rua. Isso é legítima defesa. Protesto meritíssimo. Onde cabe legítima defesa? Em que qual o risco que o réu estava correndo? Legítima defesa? Eu acho que o doutor está com problema de interpretação, porque em nenhum momento eu disse que ele fez legítima defesa. Eu estou dizendo que ele entrou no seu carro e foi embora sem prestar socorro. E legítima defesa.
Porque, como dito pelas testemunhas, tinham outras pessoas no local do crime. Ora, uma pessoa que premedita um crime e vai para um Aras, cheio de outras pessoas, de funcionários, de familiares. Então, 2 tiros na pessoa. Que premeditação é essa? Não existe. Qual lógica? Não entendi, eu não consigo compreender a lógica da defesa, da acusação, e dizer que foi um crime premeditado, porque ele tinha uma arma. Tem placa, né? Então, continuando, volto a afirmar que ele saiu para se defender e assim que chegou em casa, foi suicídio. Então, para mim, está muito claro que ele agiu sob violenta emoção, logo, não há o que se enquadrar em homicídio qualificado. Nossa, homicídio qualificado, essa situação, violenta emoção, uma pessoa que estava depressiva, O jurado quer fazer uma pergunta. atestado, estava depressivo. Para mim, não estou pedindo absolvição a vocês. Em nenhum momento, nenhum de nós irá pedir absolvição a vocês. Porque, como eu disse, ele é o réu confesso. O réu já confirmou que ele matou a Sandra. Mas eu peço que vocês tenham ponderação na pena. Por isso, tem atenuante, homicídio privilegiado. É um homicídio que requer que vocês pensem, doutora, por favor, ouça todas as palavras que eu digo e pese na sua decisão, na dosimetria da pena, qual atenuante que a senhora vai usar, qual o percentual da atenuação que a senhora vai usar. Passo a palavra para o colega. Vladimiro. A câmera está filmando aqui, ó. Mais uma vez, o que nós notamos é que o nosso cliente, né, ele confessou o seu crime, confessou o seu ato, né? No ato do crime, ele liga e confessa. Ou seja, o indivíduo, o elemento que ele iria conversar com ela no caso, já que a questão dele era conversar, que ele foi armado. Respondendo a pergunta do novo jurado, o senhor Pimenta Neves, ele tinha porte de arma, na verdade, ele residia em São Paulo e o Aras era no interior próximo, no interior de São Paulo. Então, nós, é notório, né, que São Paulo é uma cidade muito violenta, né, e ele possuiu porte de arma. Então, nesse aspecto, nem a defesa, nem a própria acusação vai conseguir mensurar por qual motivo o senhor Pimenta Neves, que é o nosso cliente, estava armado. Por quê? Porque o senhor Pimenta Neves costumeiramente andava armado, até no momento de felicidade com a senhora Sandra Bonita, ele também estava armado. Então, por esse motivo, por o porte de arma, por a arma legal, ele estava armado nesse ponto. Mas o que vem a interessar é que o meu cliente, ele não pede aqui em nenhum momento que seja absolvido, porque ele conhece a condição do ato praticado por ele. Ele sabe hoje o ato praticado por ele, só que naquele momento, diante de todo o contexto, de toda a situação a qual se encontrava o meu nobre cliente, naquele momento, o senhor jurado, ele já não estava de posse total do seu estado mental. Naquele momento, ele já não estava 100% consciente dos seus atos. Ele já tinha procurado uma profissional na área para se tratar, procurar ajuda. Ele já vinha sofrendo perturbações. Um homem que toma 70 comprimidos, qual a intenção de um homem desses, senhores? É de ficar vivo ou de morrer? Claro que é de morrer. Qual dos senhores toma 70 comprimidos e consegue dizer que quer ficar vivo? Algum dos senhores consegue dar 70 comprimidos a alguma criança e dizer que quer ficar vivo? Será que um homem que quer tirar a própria vida está em seu estado mental correto? Ou será que um homem desse não está fora do seu estado mental?
Senhores jurados, em nenhum momento a defesa pede a absolvição, mas a defesa pede sim, como disse a nobre colega, a dose certa do ato praticado dele naquele momento. Em algum momento a profissional veio e disse que qualquer ser humano que faça uso de remédio controlado esteja sofrendo uma emoção muito forte, ele pode cometer atos. A inimputabilidade ele vai prestar o psiquiatra, ele não está consciente lá, então é inimputável. Eu me refiro, senhores, ao uso de qualquer ser humano. Eu não estou me referindo exatamente ao meu cliente, mas se qualquer ser humano na face da terra usar remédio controlado, Protesto. se A acompanhar... profissional não falou que o remédio era controlado. Senhora, grata excelência, vossa meritíssima. A minha pergunta profissional foi, naquele momento, se qualquer ser humano fizer uso de remédio controlado e estiver passando por uma situação emocional forte, tende a cometer atos impensáveis. Então, por repetir a minha pergunta, eu peço ao nobre colega que se atente às minhas perguntas de forma correta, para que não fique interrompendo a minha fala sem o devido fundamento correto. A minha pergunta certa foi qualquer ser humano. Volto a afirmar, se qualquer ser humano passando pela situação de estar fazendo uso de remédios controlados sem acompanhamento médico, e qualquer ser humano da mesma forma estiver passando por um momento de forte emoção e comete um ato de homicídio, será que esse homem pode ser julgado como homicídio qualificado ou não como privilegiado? Onde ele cometeu o ato, reconheceu o ato praticado, mas ele se arrepende do ato praticado. As testemunhas vieram e disseram que ele atirou numa cabeça, mas ninguém estava próximo para ver a cena de atirar na cabeça. Então o que a gente pede é que se olhe para esse homem e entenda que ele reconhece o seu erro, que ele não se habilita, ele não se esquiva do seu erro, mas ele não quer também ser condenado da pior forma possível. Ele não quer ser o pior ser humano do mundo. Ele quer ter a sua pena justa. Ele quer ter a sua pena justa. É isso que a defesa defende. Serve muito claro. A acusação, senhores, também pede. A defesa tá bom? Não. Temos continuos? Sim. Bom, acho que não tem muito mais o que falar. A gente já expressou todos os fatos possíveis, inclusive que a acusação ocultou. Já mostramos aqui. E gostaríamos que, caso, remotamente, vocês não entendam que o homicídio privilegiado, excelentíssima, que perceba, note que uma pessoa que tentou suicídio, estava depressiva, e que se arrepende do seu crime, não está sua consciência tranquila, não está com sua consciência tranquila, não está em plena consciência, está um suicídio com certeza comprimidos, com uma violenta emoção, foi um momento. Ele é uma pessoa idônea na sociedade, um comunista, um advogado, uma pessoa com uma carreira zelada, e por um momento está aqui sentado como um réu, sendo acusado por uma acusação viva, uma acusação que está levando fatos inverídicos, inclusive. Então eu quero que vocês percebam todos esses fatos e percebam que ele é uma pessoa que precisa de tratamento. Nós pedimos a excelentíssima que, caso não seja reduzida a pena do nosso cliente, que acolha a inimputabilidade dele, que ele seja custodiado no hospital de custódia. Protesto. Encerro minha fala, não cabe mais protestos. Réplica não cabe mais. Nós ainda o que nós gostaríamos de reiterar. Vem cá, quem interfere em protesto agora é a Procuradoria de Defesa? Na réplica não cabe, mas no protesto. Na réplica não cabe. Porque ela disse que ela indeferiu o protesto. Quem falou isso? Você falou aqui, eu queria entender, né? Não falei isso não. Juíza, fala que na réplica não cabe. Na réplica ainda não foi isso.
Ele vai ter a réplica dele para poder ele falar comigo. A doutora tinha acabado. Você diz que você quem defere ou não? Pode falar. Você diz que eu defiro ou não? Eu defiro. Novamente, o que nós temos, o que a Bíblia está em defesa é que os senhores olhem para o cliente como um ser humano. Ele não se exime da culpa, mas ele também não diz que estava naquele momento no estado de total sanidade mental. Então, o que nós pedimos, Vossa Excelência, aos senhores jurados, é que olhem sobre o olhar da insanidade mental do meu cliente naquele momento. Então, vamos sim olhar para o ser humano e entender que a forte emoção pode nos levar a atos impensáveis, depois até nos arrependermos, mas que realmente são atos impensados praticados pelo nosso cliente. Então, senhores jurados, o julguem sim, mas dentro do parâmetro correto para esse homem, e não dentro do parâmetro da consciência levada pela acusação, onde quer levar esse homem ao extremo, onde quer levar esse homem como um dos piores homens do mundo pelo fato de ter diversas formações acadêmicas, pelo fato de ser um homem muito influente ante a sociedade, mas tudo isso ele abandonou no momento que ele praticou o ato. E foi nesse momento que ele se arrependeu. E é com isso que a gente pede que para ele seja dosado da forma correta. Muito obrigado. Agora com a réplica. Bom, pessoal, anotei algumas falas da defesa, justamente para podermos conversar um pouco mais sobre isso. Vou começar de trás para frente. Sandra Gomide, ela tinha, infelizmente, duas marcas de tiro. As cápsulas das balas foram achadas no bolso da calça do senhor Pimenta Neves. De acordo com a perícia, as duas cápsulas foram deflagradas da mesma arma. Essa arma era a que o senhor Pimenta Neves tinha posse. Então, sim, é possível afirmar que se ele tinha posse da arma, guardava as duas cápsulas, ela tinha dois orifícios provenientes de bala, e foi ele que atirou tanto nas costas quanto na cabeça. Temos uma testemunha a 30 metros provando isso e nem precisaríamos ter. Os fatos estão aí, a perícia não mente. A perícia tanto não mente que durante muito tempo ele ficou custodiado no hospital psiquiátrico e a psicóloga do Ministério Público fez também um relatório sobre o senhor Pimenta Neves. Logo após o relatório, a juíza o condenou. Alguém sabe o porquê? Porque no relatório, a psicóloga concursada do Ministério Público afirmou que Pimenta Neves estava em perfeitas condições mentais. O que significa que ele sabia muito bem o que estava fazendo. A defesa também falou que ele era um homem influente, rico, poderoso, e se ele quisesse realmente matar alguém, ele poderia ter arquitetado um plano, mandado alguém matar, ou feito de outra maneira. Quantas vezes na nossa sociedade nós vemos casos de pessoas poderosas que matam da maneira mais displicente possível, apenas pela certeza da impunidade? Isso acontece a todo momento. Você deve se lembrar agora de alguém poderoso que matou alguém que não era nada, e no caso de Sandra era filha de Mecânica, e quer se safar desse jeito, com suas influências, com seu poder. Eu fico feliz que nós tenhamos mulheres nesse júri e homens de bem, porque a defesa alegou também que ele estava sob forte emoção porque ele tinha sido traído. Pergunto a alguma de vocês, ou algum de vocês, justifica o fato dele ser traído dá o direito de tirar a vida de alguém? Mais uma coisa, o tempo entre ele chegar no Aras, tentar empurrar Sandra Gomide
matá-la. Segundo as testemunhas, não durou 5 minutos. Com isso, eu afirmo para vocês que nem conversa houve. Como não houve conversa, não deu nem tempo de você se estressar com alguém. Você passa um dia inteiro, uma manhã inteira, metade de uma tarde, e você não vai conversar? Você simplesmente vai falar, ela vai dizer que não quer conversar, para conversar com você, vai dar o tiro nas costas? Você já foi predisposto a isso. Ele poderia encontrar com ela outros dias. Ela trocou a fechadura de casa quando ela invadiu, mas ela não trocou de residência. Ele grampeava o telefone dela, ou seja, ele sabia o número de telefone. Ele poderia ter outras formas de tentar essa conversa, mas ele escolheu matar. Ele fez uma escolha. Ele premeditou esse crime. Ele a matou com um tiro pelas costas e outro na cabeça. Ela ainda pediu pela vida. Segundo relatos, ela gritou: não, Pimenta, não. E aí foi deflagrado o segundo tiro. Senhoras e senhores, eu ouvi falar aqui que foi motivo pífio. Quer dizer que ele está sendo condenado por um motivo pífio. Um tiro pelas costas e outro na cabeça é um motivo pífio. Porque talvez ela estivesse traindo ele. Está traindo, então, motivo de sobra para dar um tiro pelas costas e outro pela cabeça. Os senhores concordam? Acredito que não. Espero que não. Mas outra coisa foi alegada, que ele estava tão arrependido que tentou suicídio. Vamos ver agora o medicamento que o réu tomou para tentar suicídio. Essas informações foram colhidas da rede, da web, da internet. Tentei me suicidar tomando 11 alprazolans de 1 miligrama. Fiquei um dia em coma. Isso me levaria à morte? Para quem não sabe, esse medicamento foi um dos medicamentos utilizados pelo senhor Pimenta Neves, conhecido como Frontal. Ele tomou 11 comprimidos de 1 miligrama e ficou um dia em coma. Por favor, passe o próximo slide. Resposta: 11 miligramas de alprazolam dificilmente levaria à morte, tendo em conta que a dose máxima são 10 miligramas diário. Aliás, é muito difícil alguém se matar com alprazolam. É mais provável que durma por 2 dias. Passe a próxima imagem, por favor. Isso aqui é uma caixa de Frontal. Ele foi encontrado com 3 caixas desses medicamentos, né? Isso é uma caixa de Frontal. Uma caixa de Frontal tem 20 comprimidos. Ele tomou 72, né? 20 comprimidos. Cada comprimido com 0,5 miligramas. Quando você multiplica os 20 comprimidos, você vai ver que ele tem 10 gramas, ou 10 miligramas. É a quantidade de medicamento que tem em uma caixa, que é uma dose diária. Passa o próximo slide, por favor. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que indica esse medicamento? No caso de superdose, seguintes sintomas podem ocorrer: sonolência, fala arrastada, comprometimento de coordenação motora, disfunção respiratória. Mas tem uma coisa que eu grifei ali: sequelas graves são raras. Passo o próximo. Superdosagem de Lexotan foi outro medicamento que ele tomou. Frontal é o prazolam. Na bula do remédio diz: superdose raramente ocasiona risco de vida. Nossa, ele queria se matar. Por que ele não tomou Tilenol? Porque Tilenol é mais tóxico do que a prazolam, do que o Lexotan. E uma das consequências de você tomar uma superdose é entrar em coma. Se ocorrer coma, normalmente tem duração de poucas horas, porém ele pode ser prolongado e cíclico, particularmente em pacientes idosos. Aí eu vou dizer a vocês, como é que ele sabia disso? Vi de bula. Veja a bula do remédio. É que perguntar sobre a parte de milagre, que tinha uma palavra exceto, se for cortar essa palavra. Exceto quando há ingestão de Frontal junto com medicamentos e ou álcool. Ou seja,
Se ele tomasse frontal com Tilenol, ou tivesse bebido 1 litro de uísque e tomasse frontal, provavelmente ele teria uma complicação maior. Mas ele não fez isso. Passe para o próximo, por favor. Esse daí. Posologia e dosagem. Vamos lá, dosagem máxima de Lexotan, 36 miligramas. Dosagem máxima diária, né? Em adultos, são 36. Passe para o próximo, por favor. 36. Aí a gente tem mais uma caixa aqui, ó. 30 comprimidos de 1,5 miligramas. Se ele tomasse esses 30, ele teria 30 miligramas, não daria dosagem diária. Tomou uma caixa de frontal, tomou uma caixa de Lexotan e depois excedeu um pouquinho a dose com outra caixa. O fato de ser 72 comprimidos não quer dizer que ele tenha tentado suicídio, ele se auto-induziu a um coma. Foi isso que ele fez, para fazer passar-se por suicida. E isso quem diz não sou eu, são as informações técnicas do próprio medicamento que ele tomou. Ele foi seletivo, depois que ele matou a senhora Sandra Romini, ele foi instruído por advogados, ele disse que se entregaria, mas só foi encontrado 3 dias depois sobre esse suposta tentativa de suicídio, quando na verdade ele estava apenas em estado de coma. O estado de coma que ele se encontrava não foi pela toxicidade do medicamento, foi pela natureza do medicamento, por se tratar de sedativo. Então o sedativo automaticamente induz ao coma. Ele usou 2 medicamentos diferentes, como no slide anterior tinha septo, O slide anterior tinha a bula, e na bula, o que é que tinha na bula? Que se você utilizasse esse medicamento, que a bula se refere, com algum outro, você poderia ter um risco de vida. Certo? Não. Você não pega como defesa. Protesto meritíssimo. Protesto. O júri está sendo tendencioso. A pergunta foi essa aqui. Dizendo o que está acontecendo. Tá. Pare e evite manifestação da plateia. Um momento, não está com a palavra, senhora. A senhora não está com a palavra, meritíssima senhora. Vou pedir tempo extra. Não está com a palavra. Eu tinha que ter 40 minutos. Silêncio aí, a senhora, fique quieta aí. 45 minutos pra mim. Fique quieta aí. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Então, como eu estava dizendo, os medicamentos utilizados foram utilizados em combinação, sim, mas a posologia deles não interfere, a relação medicamentosa deles não causa reação adversa e risco de morte. Então, o senhor Pimenta Neves, na verdade, se auto-induziu a um coma, para que todos vocês e todos nós viéssemos a acreditar que ele tentou suicídio. Nossa, ele é um cara extremamente inteligente, formado pela USP, advogado. Formado pela USP. Se eu cometesse um crime e fosse um advogado, eu saberia exatamente como me proteger. Isso é fácil de concluir. Agora me diga. Obrigado. Digo mais um pouco. Além de formado pela USP, ele foi assessorado por 2 dos melhores advogados criminalistas do país naquela época. Silêncio do plenário. Sandra Romini também, Silêncio do plenário. na época que ele invadiu a casa dela e a ameaçou, ela denunciou a polícia e ela iria ser ouvida no dia Espera um pouquinho, 22. doutor. Doutor, só uma informação para a juíza. A juíza preside a sessão, entendeu, Vossa Excelência? Então, Vossa Excelência pode pedir uma permissão do promotor para interromper a fala dele e pedir à plenária que se mantenha em silêncio, sob pena de esvaziar a sala. E peça a ordem, conduza como presidente mesmo, Vossa Excelência é presidente. Pode falar aí, vai falar. Mais um motivo. Fale, eu presido essa sessão. Vá. Vou pedir tempo extra para o interrompido. Além dele estar sendo assessorado por 2 dos melhores advogados criminalistas do Brasil, o próprio era formado em direito pela USP. Então essa atitude não foi impensada. Pelo contrário, ele escolheu os remédios corretos. Até a posologia foi correta. Como o meu nobre colega falou, a dose diária mal foi excedida. Se ele tomasse 300 cápsulas, seria diferente. Digo mais também, 15 dias antes de Sandra ser assassinada,
houve uma invasão por parte do senhor Pimenta Neves à casa de Sandra, onde ele a ameaçou, inclusive chegou a bater nela. Sandra então foi à delegacia ter sua queixa. Ela ia ser ouvida no dia 28. Isso pode ser encarado, deve ser encarado, em mais um motivo de um homem poderoso querer se safar das garras da justiça, pois ele matou ela antes do depoimento que estava marcado para o dia 28. Como se pode observar, muito se fala sobre o frontal e o Lexotan que ele tomou, 72 comprimidos, sendo que uma taxa é uma dose diária. Vamos ver agora, por exemplo, o que aconteceria se ele pudesse tomar Tilenol, nosso Tilenol dia a dia. Uma jovem britânica de 17 anos morreu após sofrer uma overdose acidental de comprimidos de paracetamol. Segundo informações do Daily Mail, Georgia Litchwood havia se queixado de fortes dores no estômago e tomou uma dose 3 vezes maior do que a recomendada para medicamento. Ela sofreu insuficiência hepática. Sabe por quê? Porque Tilenol pode levar à morte. Um remédio tão fácil de utilizar, tão comum de encontrar, mas o remédio escolhido foi sedativo. Para quê? Para se autoinduzir ao coma. E quando o popular ouve dizer Pimenta Neves foi encontrado em estado de coma, todo mundo pensa, coma, estava em coma. Como se coma, o fato dele estar em coma quisesse dizer que foi algo grave. Não é algo grave. Se fosse um coma oriundo de um tiro, um coma oriundo de um acidente de trânsito, tudo bem. Até um coma oriundo de uma tentativa de suicídio por um medicamento realmente tóxico, que viesse a não ser metabolizado pelo fígado dele, e aí sim causasse um estado de coma pela toxicidade. Tudo bem. O estado de coma dele foi autoinduzido, ele estava simplesmente dormindo. Ela quer saber se, não sei lá, está falando mistura. É mistura ou tipo de medicamento? Não entendi a pergunta. Posso falar? Pode. Não, porque quando aquele slide que você trouxe como polifonia, estava dizendo que é mistura de medicamentos. Se você usou 2 medicamentos, logicamente é uma mistura. Só que existe reação medicamentosa adversa. Mas não está escrito. Ou seja, basta que a senhora pegue a bula do remédio e leia. Você trouxe A senhora vai chegar na informação. Eu trouxe os fatos relevantes. E o relevante é que se ele tomou a quantidade de 72 comprimidos, dá uma dose diária. São dois tipos. Mas aí não de quantidade, de A qualidade. senhora quer que eu responda a sua pergunta? Estou tentando responder. Responda a pergunta certa. Pronto, se a senhora deixar. Não vou deixar. Silêncio? Diga aí. Obrigado. Ó, como eu estava dizendo, são 2 substâncias tranquilizantes que não têm interação medicamentosa. Não tem. Seria diferente se ele tomasse qualquer uma das duas, por exemplo, com álcool. Se ele tomasse uma garrafa de uísque, por exemplo, e tomasse esse medicamento, ele poderia realmente vir a sofrer consequências graves. Mas como observado na bula, o medicamento não representa nem risco de morte em caso de superdose. Isso é o Lexotan, que tanto fala que ele tomou 72 comprimidos. Mas é a mistura ou não é mistura? Sim. Só isso. Pode. Pode acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria dizer o seguinte, senhoras e senhores. Observem o que acontece na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Se fosse uma pessoa do mundo todo, já estaria preso. E respondendo por esse crime hediondo. Porque foi por motivo torpes, foi por motivo fútil, foi um tiro pelas costas e outro tiro na cabeça. É muito fácil chegar aqui agora e dizer que ele era um santo, que ele era um homem bom e que estava sob um momento de forte emoção. Foi premeditado, ele ficou o dia todo esperando ela. Atirou pelas costas e deu um outro tiro pela cabeça. Um tiro de execução. Eu peço aos senhores o seguinte, se coloquem no lugar de um familiar, de um amigo. Eu gostaria também que vocês lembrassem, por favor, lembrem muito bem que a psicóloga do Ministério Público passou muito mais tempo com ele sob custódia do que a psicóloga que aqui veio depois. E no relatório dela, constou que ele não aparentava nenhum tipo de problema psicológico. Lembrem desse detalhe. Agora com a tréplica. Acabou o tempo.
Vamos acabar agora com isso. Existe silêncio no plenário, você vai ter que retirar. Aí não vai dar na madrugada, gente? Vai dar na madrugada? Mais uma vez, o que notamos é a acusação traz fatos relevantes que buscou na internet, a acusação trouxe bula, a acusação trouxe posologia, mas eu vou responder a pergunta da senhorita jurada. Houve sim uma mistura de medicamentos, sim. Houve sim uma combinação danosa de medicamentos, não é? O nobre colega da acusação fez referência ao medicamento de uso normal, que qualquer um de nós presente nesse júri pode ir na farmácia e comprar. Mas o Lexotan é tarja preta. É um remédio de uso controlado. Para que se tenha acesso a esse medicamento, você tem que ter uma receita prescrita pelo médico. Será que o Ministério da Saúde regulamentou o acesso a esse medicamento porque ele é um medicamento que não oferece risco à vida? Será que uma combinação de medicamentos não levaria um indivíduo à morte? Ou necessariamente a bula indicando que a superdosagem não oferece risco à vida, generaliza que ninguém vai morrer pelo fato de fazer uso daquele medicamento com uma superdosagem? Se fosse tão fácil assim, o Ministério da Saúde não regularia a vida desse medicamento, que somente é retirado e comprado mediante a apresentação e retenção da receita médica. Ou seja, há um processo para que uma pessoa, um indivíduo, faça a compra desse medicamento. Ou seja, daí parte o perigo desse medicamento. Daí parte a ofensiva desse medicamento. Daí parte o princípio da instabilidade que esse medicamento pode causar. Ou seja, na técnica não há processo, na ética, na técnica não há. Não há a opção de protesto, senhor nobre colega. Então, continuando a minha fala, nesse momento, senhores jurados, o que eu venho trazer para os senhores é que a acusação fundamentou algo que não pode provar. Por que não pode provar? Porque a acusação é formada no corpo de advogados, onde não trouxe nenhum médico, nenhum profissional técnico para que pudesse nos responder, nesse momento, se a combinação de dois medicamentos de tarja preta controlados pelo Ministério da Saúde não pode oferecer risco à vida. Será que um elemento que toma dois medicamentos não pode morrer junto? Será que não? Ou será que ele só vai morrer se fizer uso da bebida alcoólica junto com o medicamento? A acusação não trouxe em nenhum momento um médico que pudesse provar que a combinação dos dois medicamentos não mata. Ou seja, o Lexotan combinado a qualquer outro medicamento oferece sim risco de vida, oferece sim estabilidade mental, oferece sim um quadro depressivo. Ou seja, o meu cliente estava com o uso frequente desses medicamentos, a combinação. Em que momento ele não sinaliza a tentativa de homicídio? Claro que foi uma tentativa de homicídio. Claro! Suicídio, desculpa. Perdoe, senhor. Mas, volto a reiterar, senhores caros, que a combinação sim é danosa, que o uso do medicamento controlado sem acompanhamento médico, sem a dosagem adequada, sim é danosa, como nós ouvimos da nossa psicóloga, né? Então, nobres senhores, voltamos à defesa a reiterar que o que nós pedimos aqui é a combinação justa ao nosso cliente ou um incidente de insanidade mental. Sim, que ele seja avaliado por uma junta médica novamente e que, caso seja comprovada a estabilidade mental, a insanidade mental do nosso cliente, que ele cumpra a pena dele dentro dos parâmetros legais, os quais são decorridos e discorridos dentro do nosso Código Penal, senhor. Júri!
Estou discutindo ideias, professor. Vocês não podem Não ia vir acreditar na cara. Tá difícil, professor. Não vou embora. Juíza. Pausa no tempo. Juíza. Fale baixinho. Ou outro só. Não, são só 10. Silêncio. Por favor. Tô tentando. Primeiro, doutor, gostaria de esclarecer que eu não chamei o motivo de pista. Eu chamei a acusação de pista. Não é importante falar. Outra coisa, estão alegando que por ele ser uma pessoa que estudou, tinha uma carreira consolidada, não caberia ser um motivo de forte emoção. Mas como médico aqui, né? Trabalhando como psicólogo, trabalhando como psiquiatra, trabalhando como médico, farmacêutico, várias profissões aqui porque ele é advogado. Então ele falou de qual medicamento causa qual efeito. Ele falou que a pessoa não vai ter determinado tipo de atitude porque ela é uma pessoa no seu dia a dia sensata. Pelo amor de Deus. Nenhum momento aqui eu disse que a traição foi o motivo. Nenhum momento. Eu disse que ele foi levado a uma forte emoção pelo fim do relacionamento e pela a possível traição que não foi nem confirmada. Ele estava tentando conversar com ela sobre esse motivo. Não foi confirmado porque eles não trouxeram aos outros nessa possibilidade. Porque é mais fácil você ocultar do que você mostrar casos. Outra coisa, a questão do medicamento, eu achei muito engraçado. Porque a jurada perguntou sobre a mistura e o tempo todo ele fugiu da pergunta. Ele fugiu, rodou, agiu como médico, como psiquiatra, como psicólogo, rodei. Parei o quê? Fugi da pergunta. Por quê? Porque na própria bula diz que a mistura pode causar. Poxa, uma pessoa que toma 70 comprimidos de leite, 70 comprimidos. As pessoas aqui de 71 doses. É boa. Então me diga uma coisa. Qualquer um de vocês, qualquer pessoa presente aqui, o próprio doutor, seria capaz de ingerir 72 comprimidos de um medicamento tarja preta se tivesse com sua sanidade mental plena? Eu duvido que... Gente, por favor. Eu duvido que uma pessoa que esteja em dias com suas faculdades mentais tomaria 70 comprimidos porque vai fazer cena. Nossa, eu quero sair na mídia, eu vou tomar 70 comprimidos de Lexotan hoje. 32, vou tomar, peraí. Vou sair agora do tribunal, vou tomar 70 comprimidos porque eu acho que o tribunal está muito devagar. Pelo amor de Deus, gente. Tem alguma lógica, tem algum sentido uma pessoa dizer que não foi tentativa de suicídio, uma pessoa tomar 70 comprimidos de qualquer medicamento, independente de ser tarja preta, pega qualquer comprimido de pirona. Toma 70 comprimidos de pirona para ver o que acontece com você. É muito prático. É tão prático quanto você dá um tiro na sua cabeça. Simples. Ele foi socorrido. Esse foi o motivo de não ter morrido. Entrou em coma porque foi socorrido aqui. Mas se ele tivesse passado 1 hora depois de ingerir esse medicamento, você não morria. Eu tenho certeza que ele morria como qualquer um que morreu. Então volto a bater na instabilidade emocional do réu. Volto a pedir que vocês pesem quanto a pena, quanto essa atenuante, diminuindo de 1/3 a 1/6 da pena. E peço, se não entenderem dessa forma, excelência, se não entenderem, ignorem. Se não entender dessa forma, que o meu réu, o meu cliente, saia daqui custodiado, pode hospital de custódia,
alegando a imputabilidade do Vai estar o regulamento? Não. Acabou? A defesa pode se encerrar a fala. Bom, pergunta agora aos jurados, porque os jurados estão habilitados a julgar. Então, eu vou ler os quesitos. Crime, artigo 121, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 1, 3 e 4, do Código Criminal, homicídio. Vítima, Sandra Gomes. O primeiro quesito que eu vou ler. Doutor, por favor. Tá querendo conversar comigo aqui, eu não quero conversar com ele. Não, mas que a juíza tem que falar isso, tem que estar em cima. Ele não pode ficar comigo, não pode. Ele pode, sim. Pode. A juíza que tem que. Ele tá conversando comigo de lá. Acho que não dá, não. Não quero contar muito, não. Silêncio. Nunca na minha vida um negócio desse. Gente, por favor, eu quero ler o seguinte. Você não deixar? Primeiro quesito. Sandra Molina foi vítima de disparo de arma de fogo, que lhe causaram lesões corporais. O segundo, o réu Antônio Pimenta Neves estava sob forte emoção e não premeditou o assassinato. Seria aqui o terceiro, ele cometeu o crime por traição. O réu, ele é imputável. O réu, culpado é inocente. Eu agora pedir Agora, então, olha, vocês vão colocar sim ou não nas perguntas. Na ficha tem sim certo? ou não. Vou pedir ao oficial de justiça, tá? Olha, qualquer dúvida nas questões. Esclareça o que é sim ou não, porque fica confuso. Olha, a cada questão tem que esclarecer o sim ou não para ele, inclusive, que. Viu? Culpado inocente, sim. Que dificuldade, né? Culpado inocente, sim ou não? Culpado ele é. Ainda fica a dúvida. É melhor esclarecer quesito por quesito. Por quesito, Esclareça o primeiro quesito. Voto quesito 1, Quesito né? 1. Sandra Gomes foi vítima de disparo de arma de fogo e causou lesões corporais. O segundo, o réu Antônio. Peraí, não, para fazer. Veja só. Qual é a consequência do primeiro quesito? Ela foi vítima dos disparos. Isso significa materialidade. Você acha que existiu materialidade? Que materialidade para ele que não é da área do direito? Existe um corpo, existe uma vítima, certo? Sim, existe. Não, não existe. Logo, nesta questão, se for colocado não, as outras questões estão prejudicadas e o réu sai absolvido. Então votem agora. Vai esclarecer quesito por quesito e votar. Ainda não. Não, falei com de trás. Não, o de verde, o rapaz de verde. Falei para todos, mas ele que faz enfermagem. A aquisitação não é bem assim no júri. Eu deixei vocês fazerem para poder pegar o coisa. Depois vai se ajustando algumas coisas que estejam fora da realidade do júri, tá? Eu fiquei com dúvida porque a acusação só pediu a desqualificação. Não, responda essa questão agora. Nós vamos esclarecer questão por questão. Agora, juiz, tome pé para esclarecer questão por questão e a consequência das questões. O que eu puder ajudar, eu estou aqui como juiz auxiliar, né? Mas não deveria, né? Não deveria. Vocês deveriam fazer sozinhos. Sem treinamento, às vezes treinamento. Todo dia ainda. Vai lá. Aí você pega o resultado desse quesito, depois vai passar para o segundo. Juíza, advita que eles não podem conversar. Eu peço ao jurado, se não conversa. Tá perguntando o que Mas está errado, é para não conversar. Pede pra tirar o voto dessa mulher. Cala a boca, Matheus, cala a boca. Outra coisa. No quarto quesito, olha lá, ó gente.
Bota pra fora, excelência. Bota pra fora, excelência. Aí você vai explicar, a partir da contagem de 4 votos diretos, sim ou não, você suspende a contagem. Tá? Isso garante o sigilo das votações. Primeiro voto, sim. Sim. Corpo, uma arma. O segundo, sim. O terceiro, sim. O quarto, sim. Pronto, pode parar. Então houve, os jurados estão dizendo que houve um crime, certo? Que há materialidade com referência ao crime. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Você fala, bota para votar e explica. Qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Vocês, inclusive, o rapaz está lá, viu? Pega esse mesmo, manda escrever atrás. O segundo quesito. O réu, Antônio Pimenta Neves. Olha, a justiça pode, inclusive, olha só, como a votação devia ser numa sala secreta, ou então esvaziado, se continuar assim, a senhora abrir uma exceção, né? Se continuar, a senhora pede para esvaziar a plenária. E votar, né? É. E fale. E se precisar, levante. Vá. O réu, Antônio Pimenta Neves. Os superiores jurados falou. O réu, Antônio Pimenta Neves, estava sob forte emoção e não premeditou o assassinato dos seus filhos. Por favor, votem. Sim ou não? Sim ou não? Sim, se ele estava com forte emoção, a pena dele vai diminuir. Se ele não estava com forte emoção, a pena dele vai aumentar. Tecnicamente é para dizer se o homicídio é privilegiado ou não, entendeu? Calma, pai. Peraí, gente, ó, o rapaz veio de outra turma. Vamos fazer silêncio. Ele veio de outra turma, fez a gentileza de estar participando. Ele está aqui participando de boa vontade. Pode até ter um certificado, viu? Se você quiser, de horas de atividades suplementares. Então vamos explicar ele direitinho para ele votar com a consciência dele. Vamos lá. Pode perguntar, juíza. Se eu não achar que ele estava sob forte emoção, devo votar sim ou não? No caso, você vote não. Que ele premeditou o crime. Não. Você pode também. Não. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se foi premeditado, não. Se não foi premeditado, sim. Foi premeditado e vota não. Não, foi premeditado assim, não? Peraí, por favor, juíza, reformula, toma pé aí, ó. Leia de novo, aí tá com... Leia de novo a pergunta antes de vocês votarem. Peraí. Pessoal, deixa ela ler. Ó, faz o seguinte, ó, leia a pergunta de novo e diga direitinho, explique direitinho, fique no comando desse negócio. E mande parar e fala, cala. O réu, Antônio Pimenta Neves, está sob forte emoção e não premeditou o assassinato. Eu quero saber sim ou não. Se ele estava... O resultado de sim qual é? O resultado de não qual é? Se ele estava assim. O não seria ele estava sob forte emoção, por isso que ele cometeu o assassinato, ou ele premeditou o crime. Então sim, é se ele premeditou. Peraí, não deve ser. Não, a pergunta não é essa. Ele estava sob forte emoção. Não, muda a pergunta aí, olha só, a pergunta é a seguinte, bota a votação de novo aí. Foi premeditado ou Não, para ficar mais claro, é como ela falou. Ele estava sob forte emoção, sim ou não? Pronto. Já tá certo. Você entendeu, amigo? Respondeu com sua consciência. Ele estava com forte emoção? Sim. Não estava? Não. Primeiro voto, sim. Ainda falta outro. Mas já para começar. Caiu. Não precisa de ninguém. Dois do Ministério Público. Segundo, sim. Não. Sim ou não? Não, tem que foi não. Segundo é Um sim ou não? Um sim ou não? mais um não. Mais outro sim. Dois sim, dois não. Então, peraí, o placar tá 2-2, tá? Empatado. Não. O terceiro não. E o quarto não. Então, ele não estava sob forte emoção. 4-2. Agora eu vou ler o terceiro
4-2, mas tá faltou, já venceu, né? O terceiro quesito, agora você vai colocar sobre sim ou não. Ele cometeu crime por traição, porque segundo, né? No relato, Sandra traiu. Eu acho que essa pergunta já é irrelevante nesse caso. Ou então, por ela inimputável. É considerado inimputável. Aí para explicar ele, inimputável é aquela pessoa que não tem a consciência do que pratica e se ela pratica um crime, ela vai para o hospital psiquiátrico. Inimputável. Você vai dizer sim ou não. Sim, ele é inimputável. Não, ele não é inimputável. Depois vocês vão ter que dar uma relidazinha em questão de quisitação. Não ficou o ideal. Só foi para passar, certo? Não ficou o ideal ainda em quisitação. Tem algumas falhas em quisitação, certo? Vamos ver todos esses pontos aí depois. Aí o mais já está Em relação, não. Primeiro voto não, segundo não. Terceiro não. E o quarto não. Então, para vocês entenderem, ele foi julgado como a acusação queria, com as qualificadoras, não é? Como poderia ser aplicada pela juíza a pena, inclusive, mais alta, não é? Ganhou a tese da acusação e não foi considerado inimputável. Também ganhou a tese da acusação, ou seja, a acusação ganhou o júri, ele será condenado e vai para a cadeia. Agora a senhora fecha, dando uma pena aí que a senhora acha justa aí para livrar ele. Mas tem agora para você acompanhar. Não precisa, está prejudicado já. Está prejudicado. Professor, Só a juíza agora. Agora só a juíza. Leitura da sentença. Conversa a voz com o menino de pé para a leitura da Leitura da sentença. Foi preso, a casa de serviço. Eu declaro que o réu vai pegar 16 anos de cadeia, ele foi fechado. Ele já ganhou. Ele não ganhou 19, fechado, sem uma pena de Sem direito à liberdade condicional, sem nenhum tipo de... E eu agradeço ao promotor de justiça, ao defensor, pelo comportamento que vai falar para me dirigir. Agradeço também a todos presentes aqui, aos senhores jurados pela presença e pelo cumprimento do dever.